Estendendo suas mãos em direção sincera do Senhor. Vamos falar em nome de Jesus. Ah, Deus, em nome de Jesus. Aqui está a Pai do céu, Deus, para ser querido, que irá trazer a tua palavra. A palavra, Pai, que o Senhor ministrou no coração dele, Pai, ele irá usá-la com poder e autoridade. Pai, quebrando os nossos corações, limpa a nossa mente, Pai, querido, que não haja, Pai, nenhuma distração, Deus, Pai, nós estamos, Deus, de estar focado, Deus, na tua palavra. Abençoa o teu servo, Deus, a tua família, e Deus mistério, no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amados, não é fácil, não. Né? A gente acredita, né? Como está aqui na frente, a gente treme. Né? O irmão já falou aqui que, na realidade, o compromisso e a responsabilidade é muito grande, amados. Por mais que a gente ore, por mais que a gente se prepare, a responsabilidade é muito grande na frente. E o Senhor tem trazido no meu coração uma mensagem essa noite que eu queria compartilhar com os irmãos, que é uma ministração através de uma música que eu ouvi durante as semanas que estava aí. Na verdade, a programação minha era para ser mais à frente, ministração, mas Deus proveu que fosse hoje, né? Então, nessa noite, eu quero compartilhar uma palavra que nasceu a partir de uma condição que traz uma comunicação muito forte. Enquanto houver fé, há um milagre a caminho. Enquanto houver fé, eu nunca estou sozinho. Talvez alguém não tenha chegado aqui hoje, amados, precisando ouvir isso mesmo. Enquanto houver fé, há um milagre a caminho. Enquanto houver fé, você nunca vai estar sozinho se você estiver na presença do Senhor. Mas talvez você esteja atravessando uma fase na qual as coisas não estão acontecendo como você imaginou. Talvez exista uma oração que ainda não foi respondida. Talvez exista uma luta que ninguém conhece. Por fora, você continua sorrindo, continua trabalhando, continua vindo à igreja, continua cuidando da família, continua dizendo que está tudo bem. Mas por dentro, existe uma batalha muito grande. E há momentos que essa dor, não aparece no rosto das pessoas. Às vezes as pessoas olham para você e não vê essa dor, porque você está tão assim para dentro de você, essa dor, que as pessoas ao seu lado não conseguem perceber isso. E essa dor você não consegue transformar para as outras pessoas. Você continua vindo na igreja, continua cuidando da família, continua dizendo que está tudo bem, mas por dentro existe uma batalha muito grande. E há momentos que essa dor, amados, que essa ferida não sangra diante das pessoas. As pessoas não conseguem ver essa dor transparecer através de você. Mas isso acontece muitas vezes, amados, para nos mostrar que nós não podemos ser dependentes de nós mesmos. Nós temos que depender de Deus. As pessoas olham para nós, imaginam que está tudo bem, mas não sabem o que estamos enfrentando. Quando fechamos a porta do nosso quarto, não sabem das perguntas que nós fazemos a Deus. Não sabem muitas vezes as noites que passamos em casa, sem dormir. Não sabem das dores que nós temos muitas vezes no nosso quarto. E essas dores muitas vezes nós não conseguimos nem expressar para as pessoas. Mas existe alguém que sabe, amados, de tudo que você está passando. E esse é o nosso Deus. Deus sabe tudo o que você está passando. Deus conhece aquilo que você nem consegue explicar. Deus vê aquilo que ninguém mais percebe. Deus ouve até mesmo a oração que não consegue colocar em palavras. Deus, nessa noite, amados, Ele quer fazer com você. Ele te trouxe aqui hoje, essa noite, para lembrar você. Enquanto houver fé, a nossa história não terminou. Enquanto houver fé, a história não terminou. A Bíblia diz em Hebreus 11:1: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé não é a certeza de que tudo vai acontecer da forma que a gente quer, amados. A fé é a certeza que as coisas vão acontecer conforme Deus quer. Então não adianta você achar que você vai conseguir tudo da forma que você quer. Porque se não for da vontade de Deus, amados, não vai acontecer. A fé não é a certeza de que, independentemente do que aconteça, Deus continuará sendo Deus para mim e para você. A fé não significa que não sentiremos medo, amados. A fé não significa a fé significa que o medo não determinará os nossos passos. A fé significa que nunca vamos chorar. Não é isso, amado. A fé significa que, mesmo chorando, continuaremos acreditando em Deus. Mesmo nas nossas dores, nós temos que acreditar em Deus. A fé não nega a realidade. A fé olha para a realidade e declara: a minha realidade não é maior que Deus.
a minha verdade, as minhas frustrações não devem ser maior que Deus. Então a fé, amado, não impede e não pode impedir que nós amamos aquilo que nós fazemos por Deus. E às vezes pensamos que uma pessoa nunca fica triste, a verdade não é essa. A fé, às vezes, pensamos que pessoas não ficam tristes, mas a verdade é que grandes homens da Bíblia também tiveram tristezas. Davi, amados, chorou. Davi chorou, ele sentiu medo e desânimo também. Jeremias ficou conhecido como profeta das lágrimas, ou profeta chorão. Quem não lembra de Jeremias? Tudo que ele ia pegar, ele chorava. Ele ficou conhecido como profeta chorão, mas ele não negava a sua fé em Deus. Jó perdeu praticamente tudo que possuía, viveu um sofrimento tremendo. Paulo enfrentou perseguições, prisões e rejeições. O próprio Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Então, amados, o próprio Jesus chorou. Por que nós podemos chorar? Portanto, amados, sentir dor não significa ausência de fé. Sentir dor significa que você depende mais de Deus. Se você sente dor, você tem que colocar a sua dor na presença do Senhor Jesus. Chorar não significa que você deixou de confiar em Deus. Existem momentos em que o coração fica cansado, amados. Existem momentos em que a fé, mesmo que é uma pessoa mais forte, precisa dizer: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Não adianta eu achar que eu não consigo sozinho. Se você não pedir ajuda a Deus, muitas vezes o problema não vai ser resolvido. Então você tem que entender que o problema não é sentir a dor. O problema é permitir que a dor nos convença de que Deus nos abandonou. Sentir medo, sentir dor, não pode convencer a você, nem a mim, que Deus nos abandonou. Nós não podemos aceitar essa verdade, porque muitas vezes nós achamos que por passar por uma dor, por uma dificuldade, Deus nos abandonou. Não é isso. Deus nunca te abandona. Deus nunca vai deixar você de lado, mas porque o problema não é sentir a dor. O problema é achar que a dor, a nossa dificuldade vai nos separar da presença de Deus. A canção fala da dor, do medo e da tristeza, mas no meio disso tudo, amados, tem uma palavra que me marcou muito nessa música, que é essa aqui, ó: meu filho vai cantar. A canção, ela mexeu comigo, porque quando a gente começa a ouvir um louvor, minha esposa gosta muito de cantar lá em casa. Interessante quando a gente começa a ouvir um louvor e começa a prestar atenção nas letras. Alguma letra fala diferentemente com cada pessoa. Tem canção que você escuta em casa, ela vai falar de um jeito com você, e vai falar de outro jeito com a sua esposa, com o seu irmão, com a sua família. Mas não quer dizer que ela não está dizendo alguma coisa para mim, para você. Observe que a voz de Deus não ignora a dor. Deus não disse que a dor não existe. Deus não disse que a batalha é pequena. Ele simplesmente anuncia que a dor não terá a palavra final. Ele não disse que a batalha vai ser pequena. Ele disse que a batalha existe, a dor existe, mas Ele está presente com você. Ele vai passar com você por essa batalha, Ele vai passar com você por essa dor, mas Deus vai fazer o que, amados, com você? Você vai passar cantando por essa batalha. Deus está dizendo: o vale não é a sua moradia. Ele o pastor já disse aqui na frente isso. O vale não é a nossa moradia, amados. O vale é a sua passagem. Talvez você esteja olhando para uma situação que parece impossível, mas para Deus está dizendo para mim e para você: ainda estou trabalhando naquilo que você não consegue ver. O Salmo 30, versículo 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia não diz que haverá noites em que você não passará pela noite, mas a noite não dura para sempre. A noite tem um que, amados? Tem um limite. O sofrimento tem um limite, o deserto tem um limite, a prova tem um limite, mas para Deus não há limite. Glória a Deus. Amados, tudo que nós passamos, todas as dores que nós passamos, as dificuldades que nós passamos, tem um limite. Mas não existe limite no que Deus pode fazer por mim e por você. Não existe limite no que Deus pode fazer, amados. Talvez você esteja vivendo uma noite que parece muito longa, que não tem fim. Mas uma noite da alma, amados, é difícil. Quem muitas vezes passa a noite acordado, sabe o que eu estou falando? Às vezes você está com tanta preocupação na cabeça, tanta coisa acontecendo na sua mente, que você vê o dia amanhecendo. E a noite parece que ela não sai de dentro de você, a escuridão não sai de dentro de você. Você continua indo trabalhar, você continua realizando suas atividades, e mesmo assim parece que você não descansou nada.
Porque aqui dentro a nossa mente não parou, não descansou, não teve um descanso. E isso não é coisa que acontece só comigo, não, meu. Pode acontecer com todos nós. E essa noite, amados, eu quero deixar para vocês duas coisas que eu aprendi com essa palavra. Que tudo tem um limite, para mim e para você. Mas para Deus não existe limite, né? Você pode encontrar pessoas que vão trabalhar, amados, e realizam suas atividades, mas alguma coisa dentro dela, dentro do coração dela, não mudou ainda. Existe momentos, amados, que precisamos nos lembrar que Deus trabalha até mesmo quando nós não conseguimos ver. Às vezes você não sabe, mas Deus está trabalhando através de você. Às vezes você está olhando para as coisas que estão acontecendo ao seu lado e você não percebe, porque às vezes a sua presença em um determinado local pode estar ajudando alguém a mudar uma situação da vida dela. Quando as irmãs vieram na frente e começaram a falar, eu comecei a imaginar tudo que estava acontecendo ali no sábado com vocês ali. Eu comecei a visualizar as coisas que estavam acontecendo, o evangelismo sendo realizado. Eu comecei a ver o que Deus estava trabalhando ali. Por quê, amados? Eu tenho limitações, nós temos limitações, mas para Deus não existem limitações. E naquela casa que era na rua aqui mesmo, e tinha mais ou menos 15 pessoas na casa. Imagina o que Deus começou a fazer naquela casa a partir daquele momento. Imagina as correntes que Deus começou a quebrar naquele momento. Imagina as prisões que Deus começou a ser libertando as pessoas que ali estavam. Eu lembro de uma história que começou a contar na igreja do meu pai. Meu pai já é falecido, mas uma coisa que tinha muito dentro dele era a questão de ser católico. E nós tínhamos uma situação assim, ele era muito católico, assim, de ter uma santa em casa grande também. E era uma coisa assim, para mim, que não nasceu no lar cristão, era normal ter aquilo. Eu lembro de uma situação que a minha irmã que veio a falecer, a minha irmã mais velha. Quando ela faleceu, meu pai pegou essa santa e colocou dentro do túmulo dela, ficou lá dentro do túmulo da minha irmã. E ficou lá, ficava toda vez que a gente ia fazer uma visita lá no túmulo, a gente dava de cara com aquela santa. E com o passar dos anos eu conhecia Jesus e comecei a entender que aquilo não era legal, que não era certo. E aí comecei a ver aquilo, começou a me incomodar. E perto do tempo que meu pai já estava quase caminhando para o seu final de vida, Deus me tocou e falou: fala com o seu pai, conversa com ele. E eu tive um bate-papo com meu pai, e eu falei com ele, ele aceitou. Eu falei: pai, eu precisava só duas coisas que o senhor fizesse. O senhor precisa aceitar que o Senhor é o Salvador. E tem uma santa lá dentro lá da casinha da Lucinha, que eu queria tirar de lá. E meu pai falou: pode tirar, meu filho, faz o que você quiser. Eu lembro que nesse dia a gente foi visitar esse local, e eu peguei e falei: meu Deus, agora o que eu faço? Porque a gente sabe que não dá para você simplesmente pegar uma santa e começar a quebrar, né? Ninguém tem que ter respeito também, porque as outras pessoas podem te denunciar. Tem situações aí que aconteceram assim. Mas Deus me deu uma estratégia. Eu levei um saco, coloquei ela dentro do saco e fui lá nesse negócio de lixo. Eu falei que eu quebro toda a maldição em nome de Jesus. Tudo que estava preso nisso que eu quebro em nome de Jesus, eu joguei no lixo. Dali para cá, amados, a minha casa começou a mudar, a minha família também. A minha mãe, que não era crente, virou crente. As minhas irmãs, meus irmãos que não conheciam o Senhor, já conhecem o Senhor. Alguns ainda precisam ter firmeza com o Senhor, mas pelo menos já conhecem que o Senhor pode fazer para mim e para você. Mas eu quero voltar aqui na palavra, uma coisa que marcou para mim também durante essa reflexão. Quando Davi estava ali dentro da caverna, amados, Davi estava escondido na caverna, ele não parecia um rei. Quando os discípulos viram Jesus na cruz, imaginavam que tudo já havia acabado. Mas a verdade, amados, Deus estava trabalhando. A prisão não era o final de José. Lembra de José? Que foi preso? A prisão não foi o final de José. O deserto não era o final de Moisés. A caverna não era o final de Davi. A cruz não era o final de Jesus. E essa luta também não deve ser o final da sua história. Então essa luta que você está passando não deve ser o final da sua história, amados. Nessa luta que você está passando, ela tem que ser força para o seu crescimento espiritual. Não tome decisões definitivas durante a fase passageira dessa luta, amados. Nunca tome uma decisão em momentos que você está passando por dificuldade, que você está sendo pressionado. Primeiro pare, pense e olhe para o Senhor, fala: Senhor, o que eu devo fazer agora? Você tem que entender que muitas vezes o que nós fazemos, momento de dificuldade, de pressão, nos leva para o caminho errado da destruição. Não abandone o chamado por causa de uma frustração, amados. Não saia da presença de Deus porque você ainda não compreendeu o que Ele está fazendo.
continue amado, continue orando, continue buscando, continue servindo, continue acreditando em Deus, amados. Porque a fé não é apenas aquilo que sentimos quando estamos tudo bem. A fé é sim, amados, é passar por as coisas que nós estamos passando, mas sempre acreditando em Deus, em tudo que estamos fazendo. Enquanto houver fé, você nunca está sozinho, amados. A canção declara também: enquanto houver fé, eu nunca estou sozinho. Essa frase tem um profundo chamado no meu coração, amados. Porque muitas vezes nós achamos que a nossa fé é tão pequena, tão fraca, que muitas vezes a gente não vai conseguir fazer as coisas que devemos fazer. Mas podemos entender, amado, que mesmo na nossa fraqueza, na nossa dificuldade, Deus está trabalhando. Podemos estar dentro da casa, da família, amados, e sentir que ninguém compreende o que estamos passando, o que estamos vivendo. Podemos estar dentro da igreja, imaginar que todos estão bem, menos eu. Às vezes a gente está aqui dentro da igreja e a gente vê que está todo mundo bem, todo mundo feliz na igreja, todo mundo está bem. Mas a verdade é que muitas vezes nós olhamos para as outras pessoas e imaginamos que está todo mundo bem. Mas eu e você às vezes não estamos bem. Então nós temos que olhar com o coração aberto e entender que nós precisamos muito mais da presença de Deus. Nós dependemos da presença de Deus para que possamos realmente ter a presença dele em nossas vidas. Mesmo quando não entendemos, Deus está presente, amados. Mesmo quando não vemos uma saída, Deus está presente. Salmo 23 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Por mais que eu e você passamos pelo vale da sombra da morte, amados, o Senhor Deus está com você. Davi não disse: eu não passarei pelo vale. Davi não disse isso. Ele disse: ainda que eu passe pelo vale, tu estás comigo. A promessa de Deus não é que nunca enfrentaremos vales, amados. A promessa é que não atravessaremos nenhum vale sozinhos. Olha a diferença, amados. Você nunca vai passar um vale sozinho, porque o Deus está com você. Há caminhos pelos quais a família pode passar conosco, amados. Mas tem lugares que a família não passa. Que só você vai ter que passar. São dificuldades que você vai ter que enfrentar, são situações que você vai ter que enfrentar. E há momentos que os amigos não conseguem compreender, amados. E muitas vezes há decisões que somente nós podemos tomar. Há lágrimas que somente nós podemos derramar. E há situações que nós vamos passar, que só nós podemos passar para poder fazer a mudança se chegar na minha e na sua vida. Mas existe um lugar onde não podemos. Perdão. Mas existe um lugar onde Deus não pode entrar. Existe algum lugar que Deus não pode entrar? Não. Em verdade, amados, Deus entra em qualquer lugar. Deus entra no quarto da enfermidade. Deus entra na casa onde há conflito. Deus entra no ambiente de ansiedade. Deus entra em qualquer local para poder nos ajudar. Basta que eu e você realmente olhamos e pedimos a Deus a presença dele em mim na sua vida. Ele entra, amados, de uma forma tranquila. Ele não entra chutando a porta. Ele entra de uma forma que vai transformar a minha e a sua vida. Até mesmo, amados, há momentos em que a gente não entende, porque Deus não responde da forma que a gente espera. Deus não se afasta quando você está chorando, amados. Deus não abandona os seus filhos quando eles estão confusos. Pelo contrário, é justamente neste momento que Ele entra dentro da nossa situação. Isaías 43:2 diz: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não cobrirão. Quando passar pelo fogo, você não queimará. Observe novamente a expressão: quando passar. Aqui não está dizendo que caso aconteça. Está dizendo quando passar. Quer dizer que eu e você vamos passar, amados, por situações, por coisas na nossa vida que muitas vezes nós não vamos entender. Mas Deus está trabalhando. Deus não parou de trabalhar. Por mais que eu e você muitas vezes não entendemos o que está acontecendo na minha e na sua vida, Deus está passando com você por aquela situação. Ele não vai te abandonar. A expressão está dizendo o seguinte: quando passar. Não quando vai, não, quando passar mesmo, você vai passar por situações na sua vida que muitas vezes você não vai entender, mas Deus está contigo. As águas podem chegar, os rios podem se levantar, o fogo pode aparecer, amados, mas existe uma presença conosco.
E essa presença é Deus. É Deus presente na minha e na sua vida. Para quando, amados, é uma passagem tremenda. Quando os 3 jovens hebreus estavam sendo lançados na fornalha, o rei perguntou: nós não lançamos 3 homens dentro do fogo, por que agora só houveram 4? Amados, quando os 3 jovens foram lançados na fornalha, eles estavam com as mãos amarradas. Interessante que a própria Bíblia nos diz, quando eles foram lançados na fornalha, o próprio rei que lançou eles, ele viu 4 pessoas. E ele perguntou para as pessoas também, mas nós não lançamos somente 3, porque só vendo 4 pessoas. É interessante que a própria palavra de Deus nos diz, e quando esses 3 jovens saíram da fornalha, a única coisa que estava consumida eram as cordas que amarravam esses 3 jovens. E nem o seu corpo, amados, tinha cheiro de queimado, nem um cabelo queimado, nada estava consumido, somente as cordas que amarravam aquelas jovens. Vocês estão vendo tremendo como é esse Deus, amados? E há momentos que nós achamos, né, quando os 3 jovens passaram por aquilo, amados, muitas vezes nós achamos assim, Senhor, por que eles tiveram que passar por aquilo? Interessante, quando Deus não impediu que esses jovens fossem lançados na fornalha, mas Ele entrou na fornalha com eles. O Deus pode fazer isso para mim e para você, amados. Deus ele pode nos tirar de um problema. Ele pode afastar uma dificuldade da sua vida. Ele pode, ele tem esse poder. Mas muitas vezes Deus vai entrar com você, o seu problema, para mostrar que Ele é Deus. E para mostrar que você, através dEle, tem poder no nome do Senhor, nosso Deus. Então, talvez você esteja orando para Deus retirar você retinamente uma situação, amados. E Deus pode fazer isso, mas em outros momentos, Ele não retira a fornalha. Ele entra nela conosco. E quando Deus entra na fornalha, aquilo que deveria nos destruir começa a nos fortalecer. A Bíblia mostra, amados, os 3 jovens saíram de lá sem queimar o corpo, sem queimar os cabelos e sem cheiro de fumaça. Amados, as pessoas que jogaram esses jovens na fornalha, eles morreram, foram queimados com tamanho calor que aquela fornalha estava produzindo. E esses jovens saíram de lá, amados, sem queimar um fio de cabelo. Vocês imaginam como Deus é poderoso, né? Então, amados, não adianta eu e você achar que tudo vai acontecer da nossa forma, do jeito que a gente quer, mas vai acontecer do jeito que Deus quer para mim e para você. Talvez Deus use essa luta que você está passando hoje, irmão, para mostrar para você que as coisas vão ser transformadas através dela. Talvez você esteja passando por um problema que muitas vezes a gente não acha que vai ter um fim. Mas talvez esse problema Deus está usando para transformar você e eu em alguma coisa diferente. Talvez através dessa fase, amados, que você está enfrentando agora, Deus está mostrando para mim e para você que através desse aprendizado, Deus vai mostrar para mim e para você que nós precisamos depender mais dele. Nós precisamos, talvez estejamos precisando orar mais. Às vezes a gente está deixando de orar. A gente tem que aprender a orar mais. Talvez a gente está vendo as coisas acontecerem e não estamos orando. Talvez a gente está descobrindo que realmente permanecer ao lado de Deus, as coisas não vão ser sempre fáceis. Vai ter dificuldade também. Quantas pessoas na Bíblia a gente tem visto que teve dificuldade? Quantas pessoas passaram por dificuldade ao longo de todos esses anos, né? Mas pode ter uma certeza, amados, você não está sozinho na sua dificuldade. Você não está sozinho nunca, porque Deus está com você. Tem uma passagem que eu queria trazer para vocês. Lembra de um jovem, um pai, que ele teve um filho que estava doente, e ele procurou os apóstolos para que pudesse ajudar esse pai. Interessante que os apóstolos não conseguiram ajudar esse pai, mas Jesus teve uma passagem que ele falou para mim e para você o seguinte: tudo podes. Vou ler para vocês, Você pode fazer, Jesus falando com o pai. Se eu via há muito tempo, aquele homem procurava ajuda, mas os discípulos não conseguiram resolver a situação. Então ele chegou até Jesus. Você pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus respondeu: se podes, tudo é possível que creio. Então aquele pai fez uma oração, amados, mais sincera que eu vi na Bíblia. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé.
Interessante que quando eu vi essa passagem, eu falei assim, peraí, Jesus, ele perguntou assim, podes? Fez uma pergunta para o pai que chegou ali, está achando que eu não posso? Sou Jesus. Falou assim, tu se podes, ajuda-me. Não. Ele chegou e falou assim, se o senhor quiser, faz alguma coisa para o meu filho. E Jesus falou, se pode, tudo é possível a quem crê. Então aquele pai fez uma oração forte, mas eu creio. Mas ele ainda tinha uma dúvida, né? Porque ele estava com dúvida. Então ele não fingiu que estava forte, mas aquele pai não fingiu que estava com tudo bem. Ele fez o quê? Ele tentou parecer espiritual, não. Ele podia chegar para nós, Jesus, eu creio no Senhor, eu sei que o Senhor pode. Não. Jesus, eu estou com dificuldade, eu tenho falhas, eu preciso da sua ajuda. E Jesus conhecia no coração daquele pai. Ele fez o que o coração, o que ele precisava. Então, amados, ele simplesmente conheceu: Senhor, existe fé em mim, mas também existe dúvida. Eu quero acreditar, mas estou cansado. Eu quero confiar, mas já sofri demais. Ajuda-me. Quantas vezes a gente não faz isso, amados? Muitas vezes a gente está tão fraco, tão cansado, que a gente pede, ora e as coisas não acontecem. Então a gente tem que chegar para o Senhor Deus e falar: Senhor, ajuda-me, eu estou realmente tão fraco, estou precisando de ajuda, eu preciso de força. E ele ajudou aquele homem. Aí eu creio, amados, que o mais cansado que eu possa estar, por mais que eu possa ter dificuldade, uma coisa a gente não pode deixar de lado: confiar em Deus. Por mais que eu não consiga fazer as coisas do meu jeito, porque às vezes a gente quer fazer as coisas do meu jeito, do seu jeito, e a gente não entrega realmente as coisas do Senhor. E é nessa hora que eu e você precisamos realmente crer no Senhor. E eu creio que estou, às vezes, com medo de fazer as coisas, porque muitas vezes eu sou fraco, sou falho. Mas se eu e você começarmos a entregar a nossa vida de uma forma tremenda na presença do Senhor, Ele vai fazer a diferença na minha e na sua vida. Amém. Eu creio também, amados, que a esperar as coisas acontecerem, talvez a gente não aguenta, né? Deus não despreza uma fé que pede ajuda, amados. Deus não despreza uma fé que pede ajuda. Jesus não rejeitou aquele pai. Jesus não disse: volte quando estiver mais forte. Jesus não recebeu aquela fé ferida, realizou um milagre naquele momento. Isso mesmo, amados. Jesus fez o milagre naquele momento que o pai precisava. Mas por que nós achamos isso? Muitas vezes a gente acha que quando a gente vai ao Senhor Jesus, nós queremos que as coisas aconteçam do jeito que eu e você queremos. E muitas vezes as coisas não acontecem da forma que nós queremos, porque o Senhor conhece muito mais além. O Senhor conhece lá na frente. E muitas vezes quando a gente olhar para as coisas que estão acontecendo aqui, quando o milagre está acontecendo aqui, a gente começa a perceber que às vezes aquele milagre que eu estou pedindo realmente para o Senhor, ele vai acontecer de uma forma que o Senhor programou, não do meu jeito, mas do jeito do Senhor. Talvez o milagre não chegue no tempo que você imaginou, talvez não aconteça da maneira que você planejou, mas Deus não perdeu o controle. A demora assim, não demora, mano. Jesus não demora para mim e para você. E o interessante é quando a gente olha para tudo que acontece na palavra do Senhor. Muitas vezes uma porta fechada não significa que Deus fechou a porta para você. Às vezes significa que Deus vai trabalhar com você naquela porta fechada. Às vezes quando você perde uma oportunidade de muitas vezes evoluir uma empresa ou de crescer profissionalmente, você começa a falar: nossa, meu Deus, eu trabalhei tanto, eu estudei tanto para conseguir chegar nessa posição. Mas você não sabe o que Deus já viu lá na frente, porque nós enxergamos agora, mas Deus já enxerga lá na frente. Deus já enxerga a história toda que vai acontecer. E talvez aquela porta que foi fechada é porque Deus sabia que aquele lado tiraria você dos caminhos do Senhor, que poderia levar você muitas vezes até a morte. É preciso levantar os olhos e voltar a acreditar, amados. Outro movimento presente na canção que eu marquei também foi muito, para mim, muito importante. Foi quando a gente pode olhar para a batalha que acontece muitas vezes, tem capacidade de nos deixar muitas vezes fracos, né? Uma batalha, muitas vezes, quando ela chega, ela tira o nosso ânimo. Muitas vezes elas não deixam para baixo, porque muitas vezes nós olhamos para a batalha, para a dificuldade que está chegando, e nós não entendemos o que está acontecendo. Interessante que quando Pedro caminhou sobre as águas,
quando ele olhava para Jesus, continuou caminhando. Quando Pedro começou a olhar para Jesus, ele caminhou. Mas quando Pedro começou a olhar para o vento, começou a olhar para as ondas, ele começou a afundar. Ele perdeu o foco em Jesus. E é isso que acontece comigo e com você, amados. Quando nós olhamos para o problema que está na nossa frente e deixamos de olhar para Jesus, nós começamos a afundar. Quantas vezes nós olhamos, muitas vezes, para as situações que estão acontecendo comigo e com você aqui agora? E muitas vezes, quando a gente olha para o que aconteceu no passado, nós achamos que as coisas não vão melhorar, as coisas não vão acontecer. Mas existem momentos na nossa vida que nós precisamos entender que Deus está trabalhando de uma forma tremenda. Salmo 121, coloca para mim, irmãos. Olha como é que tremendo esse aqui, ó. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o? De onde vem o? Socorro. Então você tem que olhar para onde, amados? Para quem vai te dar realmente socorro, que vai realmente fazer alguma coisa. O salmista não negou que precisava de socorro, amados, nessa pergunta. O salmista ele falou que ele precisava do quê? Socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então a resposta está aí. O seu socorro não está olhar para pessoas, para o homem ou para a mulher. O seu socorro está a olhar para Deus. É que Ele que vai te dar socorro, é Ele que vai cuidar e vai te socorrer, amados. Interessante que decidir olhar para o Senhor é uma decisão minha e sua. Eu e você que temos que decidir olhar para o Senhor. Não adianta vir um pastor aqui falar que você tem que se colocar na presença de Deus se você não tiver dentro do seu coração a presença de Deus. Não adianta você vir aqui muitas vezes na igreja e achar que as coisas vão ser da forma que você quer, do jeito que você quer. Não existe igreja perfeita. Não existe um homem perfeito. O único perfeito é o nosso Senhor Jesus. E quando nós entendemos que nós precisamos olhar para o Senhor, pela perfeição do Senhor, nós vamos começar a transformar a vida minha e sua. Então, levantar os olhos, amados, é acreditar em Deus. Levantar os olhos é olhar para a situação que está acontecendo na minha e na sua vida e falar: eu não posso fazer nada, mas eu entrego ao Senhor tudo o que estou fazendo. Eu coloco nas mãos do Senhor o que eu vou fazer. E a partir daí, quando você faz isso, Deus vai começar a trabalhar na minha e na sua vida. Talvez você tenha acreditado antes e tenha se decepcionado, mano. Isso acontece. Talvez tenha orado e não tenha recebido aquilo que esperava. Talvez tenha amado e sido ferido. Talvez tenha recomeçado um projeto que não deu certo. Talvez, amados, tudo isso aconteceu na minha e na sua vida. Talvez você fez planos das coisas para a sua vida e as coisas não estão caminhando da forma que você pensava que ia dar certo. Mas muitas vezes, o caminho que você pensou, o caminho que você programou, aquilo que você pensou que ia fazer, Deus faz um rebuliço e fala: peraí, vou organizar essa casa aqui. O caminho que você tem que seguir é esse aqui. Porque esse aqui é que vai te levar à salvação. É esse aqui que vai te levar à vida eterna. Não adianta você programar, mas não adianta você fazer as coisas do seu jeito. Você tem que fazer do jeito do Senhor. Porque se você fizer do seu jeito, vai dar errado. Não vai dar certo. Quantas vezes nós fazemos planos e os planos que nós fazemos não dão certo? Porque o que nós planejamos, amados, muitas vezes não foi colocado na presença do Senhor. Muitas vezes nós fazemos as coisas achando que vai dar certo, porque tudo parece que vai dar certo. Mas lá no finalzinho, na hora que você acha que as coisas vão caminhar do jeito que você imagina, Deus falou: opa, peraí, volta aqui, vamos corrigir esse problema aqui, porque lá na frente aquilo vai dar ruim. Então é importante que você não confie realmente nos seus planos, mas confie nos planos do Senhor, porque os planos do Senhor é eterno e Ele não vai frustrar os planos dele na sua vida. Amém? Em Salmo 42, coloca para mim de novo, mas Salmo 42. Isso. 42. Isso. Porque você está batido a minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda
ou louvarei. Ele não esperou sentir vontade para declarar isso, amado. Ele deu a ordem à própria alma. Espere em Deus. Você tem que esperar em Deus, amados. Não é esperar no seu amigo, esperar na sua família. Não é esperar naquelas pessoas que você muitas vezes confia. É esperar em Deus. Se você esperar em mim, no pastor, em qualquer pessoa, nós podemos frustrar isso na sua vida. Mas se você esperar em Deus, as coisas vão acontecer na sua vida. É importante, amados, que você continue orando. É importante que você continue caminhando. É importante que você continue fazendo as coisas do Senhor na sua vida. Mesmo sem entender, podemos continuar confiando no Senhor, amados. Muitas vezes a canção ela tem que dizer o seguinte: mesmo sem entender tudo o que estava acontecendo ao redor dela, nós precisamos confiar em Deus. Nós gostamos de entender, nós queremos saber o que vai acontecer, nós queremos saber quando vai terminar. Quantos aqui às vezes nós fazemos planejamento, nós queremos fazer assim: ó, Senhor, eu vou fazer dessa forma, assim, nós planejamos tudo. E às vezes as coisas não acontecem da forma que nós planejamos, nós ficamos o quê? Frustrados. Nós ficamos o quê? Decepcionados. Porque, nossa, eu fiz tudo certinho, eu orei, eu fiz tudo, mas não deu certo. Mas nós temos que aprender a confiar nos planos de Deus. Por mais que nós achamos que nós temos tudo certo, muitas vezes nós achamos que tudo está no caminho, muitas vezes nós confiamos, mas mesmo assim as coisas às vezes não acontecem da forma que nós queremos. Mesmo sem entender tudo, ainda você vai dizer: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu quero acreditar em Ti, eu quero seguir contigo. E nós precisamos confiar sempre no Senhor. Em Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Se você confiar no Senhor de todo o seu coração, você não deve se apoiar no seu entendimento. Mas está dizendo para mim e para você que nós temos que confiar em Deus. Nós temos que confiar em Deus, não é no que eu posso fazer, no que Deus pode fazer por mim. Esse versículo diz que nós devemos o quê? Pensar nas coisas da forma que nós achamos. E ele nos ensina que nosso entendimento é limitado. Existirão momentos em que a lógica não será suficiente, amados. Às vezes é tudo que parece que vai ser o certo. Acontece, as coisas mudam. Quando não compreendemos o caminho, confie em quem está conduzindo. Quando não compreendemos o que esperar, confie naquele que controla o tempo. Quando não compreendemos a batalha, confie no Senhor dos Exércitos. Quando não compreendemos o silêncio, lembre-se de que Deus continua presente na sua vida e na minha. Olha isso aqui, ó. Eu faço agora, você não entende. Perdão. Jesus disse, ó. Eu faço agora, você não entende, mas entenderá depois. Ele falou para Pedro, você o que eu estou fazendo agora, você não vai entender. Mas depois você vai entender. Imagina se Jesus chega para você e fala assim, ó. Pastor, o que eu estou fazendo na sua vida agora, você não vai entender. Mas depois você vai entender. Eu falei, Jesus, já pensou? Jesus, Senhor, eu não entendi nada. Porque o que eu estou querendo é agora. Mas por que depois? Porque depois é que as coisas vão acontecer. Porque o que você quer agora, mas talvez é uma coisa que não vai ser, que vai te dar uma saída melhor lá na frente. Talvez o que você pede agora não é o que vai te levar à salvação. Talvez o que você pede agora não é o que vai transformar a sua vida e da sua família. O que vai ser agora, talvez é o que vai te levar para a perdição. Mas o que vem depois com o Senhor é o que vai realmente mudar a minha e a sua vida. Confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Isso que quero dizer para vocês, amados. Nós temos que confiar literalmente no que o Senhor vai fazer na minha e na sua vida, para que nós possamos realmente entender o que Ele está fazendo de agora em diante. Uma outra questão também que eu quero dizer para vocês, que é importante, Deus ainda fará com você cantar, amados. Por mais que você ache que não, Deus vai fazer você cantar. Talvez você tenha perdido uma canção, você não está conseguindo cantar mais, você continua vindo à igreja, mas já não canta como antes. Talvez você venha na igreja, mas já não está cantando como você cantava antes. Os lábios pronunciam as palavras, mas o coração está cansado, amados. Talvez você lute, talvez a luta tenha roubado a sua alegria, tenha roubado a sua voz, tenha roubado aquilo que você tinha de mais precioso. Talvez isso você está fazendo perguntas ao Senhor. Senhor, por que eu não consigo mais fazer como fazia antes?
Senhor, por que eu não louvo como louvava antes? Senhor, por que eu não consigo fazer as coisas como fazia antes? O Senhor me abandonou? Não, amados. Muitas vezes nós não fazemos o que fazia antes, porque o Senhor está tratando com você ainda. Porque o Senhor está mudando aquilo que precisa ser mudado na minha e na sua vida. Porque às vezes aquilo que precisa ser mudado, nós temos que sair de uma vez. E às vezes isso vai doer. E por mais que você chore, por mais que você passe pela dor, continue confiando no Senhor. Continue confiando naquele que pode fazer mudança na sua vida e na minha vida. Porque se você não confiar, amados, não existe saída. Mas se você confia, tudo vai mudar, tudo vai ser transformado, porque Deus está dizendo, você ainda vai cantar. Miriam cantou depois de atravessar o mar, Ana cantou depois de anos de lágrimas, Davi escreveu o salmo no meio das perseguições, Paulo e Silas cantaram dentro das prisões. Existe um louvor que somente nasce depois da batalha. E esse louvor que você vai cantar, depois dessa batalha que você está passando, vai ser aquele que vai ser a sua âncora para você ir mais longe. A âncora tem uma função de prender você a um determinado local. Mas quando você entender que muitas vezes você está parado no local, estacionado, é porque você está sendo tratado. Por mais que você esteja aqui muitas vezes achando que não está saindo do lugar, é porque Deus está tratando você. É porque Deus está cuidando de você naquele momento que você acha que não vai ter mudança. Deus está tratando você. E quando Ele trata você, amados, é porque Ele te ama. Quando Ele trata é porque Ele quer transformar a sua vida. Quando Ele trata é porque Ele quer fazer mudança na sua vida. E para que você possa realmente confiar que Deus está tratando a sua vida, amados, confia nele. Confia no processo, confia nas coisas que Deus vai fazer. Porque o processo às vezes pode doer. Mas quando você passar por esse processo de transformação, Ele vai mudar toda a sua vida. Porque quando você passa pela dor, passa pela dificuldade, passa pelo que está passando, o Senhor está te fortalecendo. Porque não existe, amados, momento que nós podemos dizer: quem não é forjado no fogo não tem coragem de ir à frente. Aquela pessoa que não é forjada na dificuldade, nas lutas, ela não tem coragem de ir para frente. Porque as pessoas que passam por tudo que é fácil, ela não encara a dificuldade. Mas quando você é forjado na dificuldade, nas lutas, você pode enfrentar qualquer batalha. Lembra de Davi quando ele enfrentou Golias? Ele foi forjado ao longo dos anos. Ele enfrentou o leão, enfrentou o urso, enfrentou várias batalhas para chegar na batalha que ia transformar a sua vida e a vida do povo de Israel, que foi a batalha que matou o gigante. E mesmo depois de fazer aquilo, ele ainda passou por mais lutas ainda. Ele teve que fugir da presença do rei. Ele teve que ir para uma caverna e chorar nessa caverna. E com essa dificuldade que ele estava lá naquela caverna, amados, quem imaginaria que aquele homem que fugiu, que estava em uma caverna, onde tinha bandidos e pessoas que estavam fugindo, ia ser o rei dos reis de Israel? Davi chegou aonde muitas vezes nós achamos que nunca chegaremos, porque nós não sabemos o que vai acontecer na nossa luta. Mas uma coisa eu aprendi, amados: por mais que eu passe pela batalha, pela luta, eu preciso acreditar no Senhor. Por mais que eu passe pelas dificuldades, eu preciso acreditar naquilo que está sendo feito por mim e por você. Que o processo, amados, não é nada mais, nada menos que o tratamento que o Senhor está fazendo na minha e na sua vida. Então, quando nós passamos pelo processo, quando nós entendemos o que nós estamos passando, não podemos, literalmente, amados, desistir do que as coisas vão acontecer. O processo já fala para mim e para você que o que vai acontecer daqui para cá é um processo. E esse processo vai fazer a transformação, vai voltando a cada etapa que eu vou passando, a cada momento que eu estou sendo transformado, a cada dificuldade que eu estou indo. É um processo que eu vou ter que vencer na presença do Senhor. Se você entender que esse processo ele não vai acabar com você, ele vai só moldar você para você poder crescer e ser aquilo que o Senhor preparou, quer que você seja. Então, nós temos que acreditar, amados. Nós temos que adorar e pedir que Deus comece a mudança dentro de nós. A sua canção não acabou, amados. A dor dentro do silêncio dentro de você não acabou. O medo que tentou silenciar você. Mas o medo não vai vencer aquele que está na presença do Senhor. O medo ele pode até tentar
de vencer. Mas se você está na presença do Senhor, você não vai perder. Deus, amados, Ele está envolvendo você num processo que vai transformar a sua vida. Você ainda vai agradecer, você ainda vai cantar aquilo que Deus fez, você ainda vai entrar nessa igreja em lágrimas nos olhos, vai ser com lágrimas de gratidão. Você vai chegar aqui na igreja para dar um testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida e na minha vida. Você ainda vai olhar para como que passou, amados, e vai dizer: foi difícil, não é fácil, amados, foi difícil, mas o Senhor estava com você. Você vai dizer que as coisas que você passou não foram fáceis, mas o Senhor estava com você. Por mais que as coisas que vocês tenham passado, amados, não pareça que vai ter fim. Por mais que você ache que aquilo que está passando não vai acabar, mas, amados, como a noite ela tem um fim, tudo que você está passando também vai ter um fim. Só o que não vai ter fim é a presença de Deus na sua vida. Isso não vai ter fim, se você realmente acreditar e entender que o Senhor está fazendo isso com você. E nessa noite, amados, talvez você tenha olhado para todas essas respostas, talvez ainda existem dores, talvez ainda existem situações que pareçam que não vão ter fim. E parece que tem coisas que a gente já acredita que não vai ter fim mesmo. Mas eu quero deixar para você uma mensagem, amados, que eu trouxe para mim hoje. Eu posso estar ferido, mas não vou desistir. Eu posso estar cansado, mas não vou desistir. Eu posso não entender o que estou passando agora, mas eu não vou desistir. Eu posso estar enfrentando problemas, mas não vou desistir, porque enquanto houver fé, há esperança para mim e você. Eu posso estar com todas as coisas, mas enquanto houver fé, nós vamos conseguir vencer na presença do Senhor. Enquanto houver fé, amados, nós podemos vencer. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter realmente convicção. Enquanto houver fé, existe um caminho na minha frente. Enquanto houver fé, existe uma promessa. Enquanto houver fé, existe uma presença. Enquanto houver fé, existe um milagre a caminho. Isso que é o mais importante para mim e para você. Enquanto você tiver fé no Senhor, todas as coisas são possíveis. Enquanto você tiver fé, todas as coisas vão acontecer na sua vida. Mas a fé, amados, ela pode ser pequena. A fé ela pode ser pequena. Mas é interessante que também a mesma fé pequena ela pode mudar grandes coisas. Deus, amados, olha aqui, o Senhor, olha aqui, não tem como esquecer, mas a minha fé ela é pequenininha. Mas se você entrega essa fé na presença de Deus, ela se transforma em grandeza. Então, se a sua fé é pequena, mas se você coloca a sua fé em Deus, ela se transforma. Porque não é a sua fé que vai transformar o seu problema, é Deus. Quem vai realmente olhar para aquilo que você está passando é Deus. E a fé vai ser transformada porque Deus quer transformar. Olha aqui, entrega essa pequena fé em Deus. Diga como aquele pai: Senhor, eu creio. Aí ajuda-me na minha falta de fé. Talvez você não consiga fazer uma oração longa. Diga apenas: Jesus, ajuda-me. Talvez você não consiga nem orar. Mas só o fato de você dizer: Jesus, me ajuda, Ele vai olhar para você e vai te ajudar. Porque você tem uma pequena fé. Mas essa pequena fé ela pode se transformar em uma grande coisa na mão da pessoa certa, que é o nosso Deus. Por mais que você ache que a sua fé seja pequena, se você colocar a sua fé em Deus, amados, ela vai ser grande. Porque o Senhor mesmo já disse para mim: se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você dirá a esse monte: se lance ao mar, ele será lançado. Então, fé, amados, é crer no Senhor de todo o teu coração, é realmente entregar a sua vida ao Senhor, é fazer a sua entrega real ao Senhor, para que ela possa realmente fazer as mudanças daquilo que você realmente precisa. É você confiar em Deus de todo o seu coração. Não é você deixar, não, eu vou confiar só um pouquinho, não, confiar mesmo, confiar em Deus com todo o seu coração, que Ele vai fazer todas as coisas acontecerem na sua vida. E eu queria realmente dizer para vocês, assim, muitas vezes, irmãos, a gente passa por momentos na vida que a gente não acredita que vai mudar as coisas, né? Muitas vezes a gente acha que as coisas não vão acontecer na minha e na sua vida, porque nós somos fracos, nós temos dificuldade, mas se você confia em Deus,
nada é maior do que Ele. Amém? Então, que hoje essa mensagem entre no seu coração, que você volte a sonhar, que você volte a orar, que você volte a acreditar, que você volte a caminhar na presença de Deus. Se você ainda não tem convicção que essa fé realmente está movida na sua vida, volte a acreditar, irmãos. Volte a cantar, volte a louvar, volte a falar com o Senhor, volte a fazer aquilo que o Senhor já fez na sua vida e seja bênção na casa de Deus, porque o Senhor quer te usar e Ele quer te transformar e Ele quer fazer você novamente fortalecido na presença de Deus. Amém? Senhor, eu queria agradecer ao Senhor nosso Deus por esse momento. Tá? Foi isso que Deus falou na minha vida, essa mensagem essa noite. Eu, quando estava preparando essa ministração, e eu falei, Senhor, eu preciso de algo que fale comigo primeiro. E eu sempre quis cantar, mas eu tive uma coisa que eu não sei cantar. Mas Deus me deu uma pessoa que canta no meu lado. Então Deus vai fazer isso para você também. Muitas vezes você acha que você não tem um dom, mas Deus vai te dar um dom que pode estar ao seu lado. Então que você possa olhar para as pessoas que estão ao seu lado e comece a ver nessa pessoa aquilo que Deus transformou na sua vida. Amém? Queria convidar o nosso pastor. Agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão Vicente. No verso 32 do capítulo 11 de Hebreus, diz assim: e que mais direi? Portar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi e Samuel, de profetas. Faltariam dias, irmãos. Tempo para falar de tantos outros que receberam a promessa do Senhor. Mas também a palavra do Senhor nos diz, no versículo 32, 33, o que mais pela fé venceram reinos, praticar a justiça, alcançar as promessas, fechar as bocas dos leões. Mas lá no versículo 39 diz: e todos estes, tendo sido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Havia esse grupo de homens que pela fé alcançaram a promessa de Deus, mas também havia outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Todos estes não receberam a promessa do Senhor, mas porque eles deram testemunho do Senhor. Deram testemunho e eles morreram, porque não negaram a sua fé no Senhor, por isso não alcançaram a promessa. Que nós possamos ser fiéis ao Senhor, clamando ao Senhor, a nossa fidelidade ao Senhor, porque Ele é fiel para conosco. Exercitar a nossa fé. Mas pastor, mas como que eu permaneço na fé? Simples, irmãos. No versículo 2 do capítulo 12 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueças, desfalecendo em vossos ânimos. É só Jesus, irmão, como eu disse, irmão. Olhe para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Confia nele. Busque ele e entre na presença dele. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, no seu ministério, na sua família, em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, quero dar um pequeno aviso. Dia 28, temos o quê? O nosso primeiro encontro de casais da nossa igreja. Irmãos, foi colocado o link dos grupos da família, dos homens. Você, casado, que ainda não fez a sua inscrição, não faça, no nome de Jesus. Esse é para a nossa igreja, os casais da nossa igreja, não somente da nossa igreja, mas também de outros casais que precisam. Ah, pastor, mas eu não preciso. Será, irmão? Coloque o seu nome lá, faça a sua inscrição. Venha aqui estar conosco no dia 28. Vai ser uma noite maravilhosa, no nome de Jesus. Amém? Se você ainda não fez sua inscrição, faça.
Também eu creio que vai ser uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus. Quero poder se colocar em pé. Vamos orar, encerrar o culto dessa noite. Passa a sua mão assim para quem vai receber o nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo, Pai, seja com a tua igreja reunida aqui nessa noite. E todo o teu povo compromissado, Deus, com o Senhor e com a tua palavra. Pai, que o Senhor nos dê, Pai, querido, uma semana abençoada, Pai, querido. Que nós possamos cada vez mais buscar a tua presença e intimidade com o Senhor. Que o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, venha nos fortalecer, para que nós possamos, Deus, crescer cada vez mais. E que nós não sejamos anônimos na fé, mas sim gigantes na fé do Senhor. Pai, muito obrigado. Nos dá uma noite abençoada. Entregamos o dia de amanhã ao Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos? Tenha uma noite, uma semana abençoada no nome do Senhor Jesus. Irmãos, não vão embora. Tem uma surpresa ali das mulheres, dos homens, lá no nosso salão, tá bom? Vire aqui, à esquerda.